Bom dia, pessoal, tudo bom? Quem está falando é Iliege, sou PO da folha de pagamento. Vamos aguardar aí mais uns 2, 3 minutinhos para que o pessoal possa entrar e daí a gente já inicializa, tá bom? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estava falando, mas eu acho que eu estava no mudo, né? Ok. É, já estamos aí, já demos um tempo, né, para que todos pudessem estar presentes. Então, eu vou me apresentar aí novamente. Sou Eliege, sou a PO da folha de pagamento, uma das POs, né? É, Hoje, então, a gente vai estar apresentando o nosso segundo evento relacionado às entregas do Smart View, né, que são os relatórios e são as visões de dados, né? Então, primeiramente, gostaria aí de agradecer a todos que tiveram, que estão presentes, né, que conseguiram aí flexibilizar suas atividades para nos dar a graça aí de estar acompanhando as nossas entregas, tá bom?
Então, nesse dia de hoje, né, a gente vai estar mostrando aí para vocês o que é o Smart View. Vamos seguir com uma introdução, né, para quem nunca viu falar da ferramenta, para que vocês possam ter aí um entendimento melhor, né, do que vem ser o Smart View, quais as vantagens, quais os benefícios, né? Vamos também estar falando dos relatórios e visão de dados que nós já temos disponibilizado e os novos que nós entregamos, né? Então, não sei se todos tiveram oportunidade, mas a gente já fez esse evento esse ano, que foi no mês de maio. Então, a gente está fazendo o nosso segundo evento. Vamos também estar mostrando todos os relatórios ali disponíveis, onde nós liberamos uma página centralizadora, pensando no cliente, né, uma forma organizada para estar liberando de fácil acesso para vocês, tá? Também vamos estar mostrando o que vem por aí, vamos estar comentando também sobre o ciclo de vida e vamos ter um momento aí bem importante para perguntas, né? E o encerramento, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para o César, que vai estar passando com vocês aí referente ao Smart View, a introdução. Obrigado, Liege. Bom dia, pessoal. Meu nome é César Rodrigues. Eu sou especialista aqui na TOTS e atualmente sou Product Owner do Smart View. E eu vou apresentar o Smart View aí para quem não conhece ainda, né? Saber do que se trata. Bom, o Smart View é uma solução independente de plataforma e linha de produto para criação e geração de relatórios e visualização e extração de dados transacionais. O que que isso significa? É uma solução da TOTUS que atende várias linhas e produtos, tá? Que tem o foco aí em relatório, mas também em visualização e extração de dados transacionais. E eu gosto de destacar esses transacionais porque o Smart View não é uma ferramenta de BI, não é uma ferramenta de análise de Big Data, tá? É uma análise ali de dados transacionais, bem contextualizados num período de tempo ali, com um volume de dados que seja é, processável num computador pessoal, tá? Então, o que a gente tem de diferencial no Smart View é o primeiro ponto, essa questão de ser agnóstico, né? Igual eu falei, é uma solução que atende várias linhas dentro da TOTS. Então, uma apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, eu faço também para o RM, para o Proteus. Temos também integrado o TOTOS Agro, então é uma solução que é usada aí em todas essas linhas atualmente. O Smart View ele é fácil de configurar, ele precisa de ter uma instalação à parte que eu vou mostrar para vocês aí nos próximos slides como é feito. No caso de clientes on-premise, né, clientes cloud, basta solicitar via ticket com o time de cloud o provisionamento do Smart View, que eles cuidam de toda a subida do ambiente de configuração. O Smart View funciona com atualização automática, então assim que a gente é, libera uma correção ou uma versão nova do Smart View com novas funcionalidades, ela é disponibilizada automaticamente no ambiente de vocês, tá? E o Smart View também ele é fácil de utilizar. E a gente fala fácil de utilizar porque a gente tem que ter um comparativo, né? Mais fácil do que o quê? Quando a gente iniciou o projeto do Smart View, ele tinha até um outro nome, a ferramenta, inicialmente ele seguia um preceito de que você tinha que montar uma fonte de dados para utilizar na construção dos relatórios, né? E aí ele disponibilizava uma ferramenta onde você precisava escrever uma query em cima do banco de dados do RP para poder montar essa fonte de dados. E com isso a gente viu que estava limitando muito o uso da ferramenta apenas aos profissionais de TI das empresas que tinham de fato conhecimento e acesso à base de dados do RP, conheciam os campos, as tabelas, os relacionamentos. E aí a ferramenta era muito pouco utilizada por o público-alvo que a gente pensa, né, que é o pessoal que precisa de fato ter informações gerenciais, informações do negócio que trabalha. E aí, para a gente conseguir superar esse desafio, a gente criou um conceito que é o conceito de objeto de negócio. Pode passar, por favor, Eliege?
Então, o objeto de negócio ele é o core do Smart View, assim, o coração, né, do Smart View, que é a fonte de dados que é utilizado nos recursos do Smart View. E o que que é um objeto de negócio? O objeto de negócio nada mais é do que uma massa de dados já contextualizada para aquele negócio que a gente quer fazer uma análise ou gerar um relatório. E o objeto de negócio, a ideia é que ele possa vir dados de N tabelas, faça N relacionamentos, pode ser que sejam campos que nem existam na tabela, sejam gerados ali em tempo de chamada dos dados do objeto de negócio, não importa. O importante é, o usuário no Smart View não tem que ter a preocupação de onde esses dados vieram. O importante é que eu já tenho essa massa de dados já contextualizada para aquilo que eu vou precisar visualizar ou extrair. É, e aí, obviamente, a TOTUS já trabalha dentro dos RPs, aqui no caso da DataSul, em criar esses objetos de negócio para também, além de serem utilizados nos recursos que vão ser demonstrados aqui, né, de vocês poderem utilizá-los também para customizar o seu próprio relatório, criar o seu próprio relatório e os demais, usar os demais recursos que a gente tem disponível também. Então, objeto de negócio é a fonte de dados que a gente utiliza no Smart View nos recursos do Smart View. Então, qualquer objeto de negócio pode ser utilizado em qualquer recurso no Smart View. E quais são os recursos que a gente tem, né? Pode passar, Eliade. O primeiro recurso que a gente tem é o relatório de fato, é o carro-chefe do Smart View, é a funcionalidade mais utilizada do Smart View. Então, a gente tem uma ferramenta de design e geração de relatórios. Então, você pode criar o seu próprio relatório utilizando a interface do Smart View, essa interface de design, e pode gerar esse relatório em diversos formatos, podendo ser PDF, DocX, XLSX, HTML, CSV, TXT, imagem, enfim, tem uma gama bem grande aí de possibilidades. Temos também a ferramenta, o recurso de tabela dinâmica, pode passar, Elias. Tabela dinâmica é um recurso que a gente utiliza para relacionar os campos que existem no objeto de negócio e aplicar funções de resumo sobre ela. A gente utiliza bastante, costuma utilizar bastante no Excel, né, de gerar essas tabelas dinâmicas relacionando os dados. E a tabela dinâmica tem junto com o próximo recurso, que é a visão de dados, tem uma característica muito interessante no Smart View, que, ao contrário do relatório, é, a tabela e a visão eles possuem uma visualização interativa, ou seja, eu consigo ainda manipular o que eu estou visualizando, eu consigo aplicar filtros em tempo de execução, reordenar, reagrupar, decidir quais são os relacionamentos que eu estou fazendo, mudar as funções de resumo, tudo isso em tempo de visualização, ao contrário do relatório, né, que eu gero ali um arquivo estático. Então, quando não é necessário gerar documento, mas eu preciso mais fazer uma análise, entender ali as informações que eu tenho no objeto de negócio, os recursos de visão de dados e tabelas dinâmicas são melhores para isso, porque facilita o uso. Então, já falando da visão de dados, pode passar, Liege. Aqui, a diferença que eu tenho em relação à tabela dinâmica, ao invés de eu correlacionar os campos, aqui eu tenho uma visão em formato de grid, dos meus campos no objeto de negócio. Então, eu tenho ali todos os meus campos em colunas, eu posso agrupar esses campos para trazer ali agrupadinho da forma que eu quiser, posso reordenar, posso aplicar filtro, também posso resumir os dados que estão dentro dos meus agrupamentos. E tanto a visão de dados como a tabela dinâmica, eu posso exportar o que eu estou visualizando para um arquivo XLSX para poder também utilizar no Excel ou compartilhar via e-mail com alguém que precise dessa informação. Então, esses são os recursos do Smart View e eu posso utilizar qualquer um desses recursos em cima de um objeto de negócio. Basta, na hora que eu for criar ali o recurso, selecionar o objeto de negócio que eu quero, tá? Então, falando agora um pouco de configuração de Smart View, pode passar, Elias. Igual eu falei, né, para os clientes cloud, basta abrir o ticket. Para os clientes on-premise, qual que é o processo? A gente precisa instalar o Smart View no servidor, na casa de vocês. Então, consegue fazer o download do instalador tanto através da central de suporte ou no TDN do próprio Smart View. Mais tarde eu vou colocar no chat aqui o endereço do TDN do Smart View e da página também do TDN do Smart View integrado ao
DataSul. Mas basicamente eu vou fazer o download desse instalador, vou instalar ele num diretório, a gente recomenda um diretório TOTOS, né, dentro do servidor de vocês. E assim que eu instalo, ele vai, assim que eu concluo a instalação, ele vai subir um serviço que a gente chama de Smart View Agent, que é o serviço que cuida da parte de configuração e depois de atualização automática do Smart View. Aí pode passar, Elied. Então, essa é a carinha do Smart View Agent. Tanto o Smart View Agent como o próprio Smart View são aplicações web, então a gente executa eles no browser, tá? Aí, quando eu concluo a instalação, ele já vai chamar o browser, já chamando aí o Smart View Agent para a gente fazer a configuração. Então, eu tenho duas etapas de configuração do Smart View. A primeira é armazenamento de dados. É onde o Smart View vai armazenar os seus metadados. Não confundir com a base de dados do RP, tá bom? Não é a base de dados do DataSul. Aqui é uma base de dados exclusiva para o Smart View, onde ele vai armazenar seus metadados. Ah, César, que metadados são esses? É a informação dos layouts de relatório, visão, tabela, informações de geração de relatório, enfim, tudo que o próprio Smart View precisa vai estar nessa base de dados. E eu posso escolher entre os bancos suportados, SQL Server, Oracle ou PostgreSQL. Qualquer dúvida nessa parte, só dá uma consultada lá no TDN do Smart View, tem lá detalhado quais são os pré-requisitos para essa etapa. Próxima etapa, pode passar, Eliege, é a etapa de configuração da integração com o RP. Como o Smart View é uma ferramenta agnóstica, aqui eu preciso apontar para onde eu estou integrando. Aqui, no caso do DataSul, né, vou colocar lá o nome do meu provedor, é o TOTOS DataSul, ou o nome que vocês quiserem. E o endereço de descoberta é o endereço do endpoint do DataSul que faz a integração com o Smart View. Isso tem também na documentação, tá bom? Aí eu vou apontar e aí na parte de baixo eu vou colocar um usuário e senha do próprio DataSul. O SmartView não tem gerenciamento de usuários. Todo usuário do RP é um usuário do SmartView. Aqui a gente vai colocar um usuário que ele vai passar a ser administrador do SmartView. Ele vai ter acesso a alguns menus a mais, algumas configurações a mais na parte de gerenciamento. Então a gente recomenda de colocar aqui um usuário que seja administrador também, né, para fazer essa conexão. Então, quando eu clicar ali em conectar o RP, ele vai validar esse endereço que foi preenchido, vai verificar que a comunicação com o DataSul está ok e já vai trazer todas as informações necessárias, como o conector, que é onde resolve a parte de objeto de negócio, informação do License Server para já também configurar no Smart View. O Smart View ele sobe no servidor por padrão na porta 7017. Se vocês quiserem alterar essa porta, é só entrar ali em configurações avançadas, depois que está de clicar nesse conectar o RP, esse botão é liberado, você pode alterar ali qual que é a porta, você consegue também configurar um certificado, caso precise executar o Smart View em HTTPS, enfim, tudo isso tem também detalhado na documentação, tá? Então é isso, são esses dois passos. Com esses dois passos, o Smart View Agent sobe o Smart View, ele já está pronto para uso. Pode passar, aliás. Aqui a gente tem QR Code para as documentações do TDN do Smart View. O TDN do Smart View é um TDN que a gente tem bastante informação sobre tudo que tem no Smart View. A gente investe bastante em documentação. Então, para quem vai começar a utilizar ou quem já está utilizando, eu recomendo demais entrar na página do Smart View. Lá, sempre que a gente lança uma funcionalidade nova, a gente traz numa parte lá que é novidades release, o que que tem de novo e aponta para a documentação específica para isso. Eu recomendo muito que consultem. E também tem a página do Smart View no DataSul, que aí tem toda a parte do uso do Smart View dentro do DataSul, como que eu faço o uso dos recursos dentro do DataSul, como que eu construo os objetos de negócio dentro do DataSul, enfim, é uma documentação bem completa também. Eu vou passar esses links aqui no chat também, para quem não conseguir pegar a tempo no QR Code, vocês podem consultar. Sobre perguntas, pessoal, a gente tem o Q&A aqui, vocês podem ir colocando, a gente vai respondendo ao longo da apresentação, tá bom? Não precisa esperar o final, já podem ir colocando que a gente vai preenchendo. É isso, agradeço demais e deixo a palavra aí com o pessoal.
Muito bom, César. Obrigada aí por essas informações que são muito preciosas para os nossos clientes, né? Afinal, a ferramenta é a modernidade que a gente vem trazendo nossos relatórios, né, onde você mostrou ali que ele tem muitas saídas de formatação. Hoje no DataSul a gente tem ali uma dor muito grande dos nossos clientes, né, que quase muito pouco relatório eles são gerados em Excel, né? Então o Smart View vem com força aí para proporcionalizar essa necessidade de nossos clientes poder fazer uma gestão, uma análise de dados de uma forma mais precisa, ágil e também modernizar aí as nossas relatórios, né? Não só de uso do usuário de RH, mas para o usuário final aí que nós temos nossos colaboradores, né? Então, nesse próximo item aqui, a gente vai estar apresentando alguns dos relatórios que nós desenvolvemos, né? Que já está disponível no mercado para atualização. E algumas visão de dados já pronta, né? Como o César comentou, todos os objetos de negócio que nós temos disponível, você também pode criar o seu objeto de negócio, tá? Então a gente selecionou alguns relatórios, né? Qual foi a seleção que nós fizemos, né? Foi os relatórios que a gente entende que é mais usado no dia a dia de vocês, tá? A gente não consegue mostrar todos, né? Que nós temos aí já no montante, não recordo, são mais de acho que de 20 relatórios, então o nosso tempo aqui não é possível, então a gente selecionou alguns, tá? Onde vocês podem observar aí a diferença do que a gente eh, liberou, né, nessa nova ferramenta do Smart View. Então, é importante destacar que todo esse trabalho que a gente vem fazendo não é apenas uma migração do legado que a gente tem para a nova ferramenta do Smart View, mas sim, a gente fez todo um trabalho muito legal ali com o time de UX, né? O que que é o time do UX? É um time especializado ali que faz todo um apanhado com clientes, né? Então, a gente teve aí a oportunidade de trabalhar com alguns clientes nesse projeto de UX, buscando ali uma melhor forma de apresentar, de uma forma mais amigável, uma visão mais clara, intuitiva, né? Onde que vocês puderam nos passar as dores. Então, a gente não só apenas migrou, né? Então, a gente fez uma evolução, melhorias. O Smart View nos permitiu trazer cores de uma forma mais fácil, mais bonita, né? De fazer essas informações, tá? Então, a gente trouxe aí, como eu comentei, o recibo de pagamento, o planejamento de programação de férias, trouxemos também a visão de dados, né, da programação de férias, ele é novo, né? A gente disponibilizou ele em julho, tá? Para vocês que conseguiram atualizar a partir da release da 12.125.11, o relatório do líquido de férias, tá? É, o saldo do devedor do empréstimo consignado, né? Então a gente temos todos esses relatórios tanto no legado como no Smart View, tá? Também conseguimos disponibilizar a visão de dados, né? Onde ele permite ali, como o César comentou, explorar a saída com N formato, né? Com Excel, que é muito bacana. Eu vou passar aqui de uma forma bem resumida, gente, porque depois os meninos ali, eles vão apresentar dentro do produto, né? Eles vão, de fato, mostrar como que funciona. Eu acho que fica mais interessante do que a gente só mostrar aqui, tá bom? Também temos a folha analítica, temos o cadastro de funcionários, visão de dados, e por último, a gente selecionou, entendendo que é bem importante, que é uma função nova, que esse item é do Frame, que é a importação e compartilhamento dos layouts, né, para que os usuários de RH consigam visualizar aí no menu da folha de pagamento, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o Felipe, perdão, para o Carlos, que vai estar seguindo com vocês aí a apresentação do produto, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o Carlos, sou analista de qualidade na TOTOS. Vou dar sequência aqui na apresentação.
Perfeito. Eu vou iniciar aqui a apresentação de algumas das entregas que já estão disponíveis no produto, né? Eu vou iniciar aqui pelo recibo de pagamento. Para executar o recibo de pagamento é tão somente necessário localizar ele aqui no menu Relatórios, clicar duas vezes, né? Ele já está disponível a execução através do menu do produto. Ricardo, o celular tá compartilhando a tela. Agora sim. Sim, agora está ok? Vocês conseguem visualizar? Sim. Ah, perfeito. Da sequência. Então, conforme vocês conseguirem verificar, eu vou voltar ao passo anterior aqui, já que a tela foi compartilhada corretamente. Eu vou iniciar aqui. O relatório recibo de pagamento está localizado aqui no modo folha de pagamento, né? Para executar ele é só necessário clicar duas vezes aqui. Ele será executado em uma aba à parte aqui dentro do browser do sistema, né? Aqui a pasta de parâmetros, ela já apareceu aqui com os parâmetros que eu já havia pré-selecionado, né? Em relação aos parâmetros, nós decidimos organizar os parâmetros em pastas, né? Para que os parâmetros e os campos utilizados na seleção não ficassem dispostos numa lista muito extensa, né? Isso gerasse um desconforto no momento de selecionar os parâmetros e os campos de seleção, né? Então, nós organizamos os parâmetros em pastas, né? Que você pode retrair ou expandir os parâmetros, né? No primeiro momento que você executa o relatório, todos esses campos eles estarão em brancos, né? E esses parâmetros aqui, que você pode ligar ou desligar, o parâmetro também estará desligado, mas na próxima execução ele guarda, né, a sua última seleção e traz todos os parâmetros pré-selecionados. Esse recurso é bem interessante, principalmente aqui, né, na parte das categorias salariais, né, que você não precisa, a todo instante que você for executar o relatório, selecionar. Então, já traz pré-selecionados esses parâmetros aqui, né. Eu vou executar o relatório aqui com base nesses parâmetros e os campos de seleção que eu já havia configurado aqui, vou enviar. Vale ressaltar que o recibo de pagamento, né, já foi apresentado em um webinar anterior, né, mas nós consideramos importante reapresentá-lo, e houve uma atualização na mensagem do crédito trabalhador, né, que eu vou demonstrar a seguir, né. Eu vou iniciar aqui com as demais informações do recibo. E no recibo, ele vai trazer a mês de referência, parte superior, né, mês da folha, as informações do nome da empresa, da CNPJ, estabelecimento, né. A informação do líquido a receber, ela vai aparecer em dois momentos, né, que nós consideramos importantes. Talvez essa seja a primeira informação que o colaborador queira, né, consultar no recibo de pagamento, então nós trazemos ela em dois momentos, né. Logo abaixo temos aqui o bloco com as informações do colaborador, né, as informações de contrato, documentação dele e as informações bancárias. Logo a seguir, temos aqui os proventos e descontos listados, né. Nós diferenciamos os proventos de descontos em cores, né, para facilitar o entendimento e a visualização do colaborador. Na sequência, temos aqui o total de proventos e descontos também diferenciados em cores. Seguir o valor líquido novamente, que aparece novamente aqui no recibo de pagamento, né? Logo a seguir, temos aqui o bloco de base de cálculo, esse bloco nós mantivemos, né? E, por fim, o espaço dedicado às mensagens, né? Podemos verificar que agora temos um espaço mais amplo, né, para a exibição das mensagens. Então, a empresa tem um espaço maior para exibir as mensagens, né, sobre comunicados e orientações aos trabalhadores. E aqui, né, por fim, temos a mensagem de orientação do crédito trabalhador, né, para os casos em que o desconto do empréstimo crédito trabalhador não foi realizado totalmente ou de forma parcial, né, e para que o colaborador tenha ciência, né, que como não houve a possibilidade de realizar o desconto,
ele procura a instituição financeira para regularizar a situação junto à mesma, né? Então, como podemos verificar, no recibo ele traz um bloco de informações bem definidas, né? Permite uma visualização mais fácil, bem simples para o colaborador, né? E fácil entendimento das informações que estão dispostas no relatório. Em relação ao recibo de pagamento, seria isso que eu gostaria de apresentar. Eu vou seguir com o próximo relatório. O próximo relatório seria o relatório de planejamento e programação de férias, né? Aqui no módulo férias e decisões. Também segue a mesma dinâmica, né? Aqui também ele já abriu com os parâmetros pré-selecionados, né? Que eu já realizei anteriormente. E nós podemos gerar o relatório a partir da data de referência, listar só os períodos vencidos, imprimir desligados, períodos negativos, considerar o término do período efetivo para saldo, ou somente férias em dobro. Temos todas as categorias salariais, né? Podemos selecionar todas ou apenas as que considerarmos necessário. E abaixo, na seleção, fazemos seleção dos estabelecimentos, os turnos, unidade de lotação, centros de custo, tipo de mão de obra. Eu vou gerar o relatório para nós vermos como ficaram dispostas as informações. Deixa eu ajustar essa data aqui, que essa data é importante para a construção ali do relatório. Como podemos verificar, né, esse relatório traz uma melhor apresentação, né, dos períodos aquisitivos, concessivos e dos limites de concessão. E também foi desenvolvido nesse relatório um alerta de férias em dobro, né, onde os períodos são diferenciados em cores. Aqui no caso, temos diferenciação em três cores, né? Aqui em preto estão os períodos concessivos, né, que ainda não chegaram a 90 dias da data de limite de concessão, né? Então aqui não tem nenhum alerta, ainda é passível de administração esse período, né? Na sequência temos em laranja os períodos que estão a 90 dias da data limite de concessão, né? Então ali é preciso uma atenção e já programar essas férias, né? E em vermelho são os períodos que já entraram ali dentro do período de gozo, né? Já estão ultrapassando o limite de concessão. É necessário tomar uma ação sobre isso, né? As informações são listadas aqui em colunas, então é bem fácil a consulta pelo departamento de RH, né? A administração com esse relatório ficou bem facilitado, temos diversas informações aqui, outras informações sobre admissão, saldo de férias, faltas, período que foi concedido de férias, dias de gozo, dias de abono, e se o funcionário optou pelo 13º nas férias, né? Como eu comentei, a data de referência é importante, por quê? Porque ela é utilizada para realizar esse cálculo. Então, ela é utilizada a data de referência, no caso hoje, né, contra a data limite de concessão. Aí ele vai exibir os alertas, né, de acordo com esse cálculo, né? E ele vai disponibilizar aqui para o colaborador de RH os períodos que estão a 90 dias ou já excedendo o limite de concessão. Em relação ao relatório de planejamento e programação de férias, seria isso. Nós reparamos, né, que ele traz uma visão estática, né, das informações, mas seria interessante que essas mesmas informações estivessem dispostas de outra forma, né, que pudesse haver uma flexibilidade e compor visões diferenciadas para essa análise, né? Então, para isso, temos a visão de dados. Eu vou exibir aqui a visão de dados desse relatório. Na sequência, ele também está localizado no mesmo menu, logo abaixo, aqui, visão de dados.
A visão de dados traz os mesmos parâmetros, né, do relatório, exatamente os mesmos parâmetros. Então, eu já havia pré-selecionado uma faixa de estabelecimentos. Repara que aqui alguns campos estão em branco, então aqui ele trará todos os valores que compreendem essa faixa. No caso da unidade de atuação, poderia ter colocado 0 a 99, mas dessa forma como está apresentado, também ele trará todos os registros que estão nesse intervalo. Assim, ocorre nos demais campos abaixo. Então, vou gerar aqui a opção de dados para nós visualizarmos como que as informações são dispostas. Então, a visão de dados traz as informações dispostas em formato de grid, né? Ela traz todos os campos das tabelas que foram utilizadas para a construção do relatório, né? E da visão de dados. Repare que aqui a lista de campos é bem extensa. Mas nós temos aqui a oportunidade de customizar essa visão, né? Então, aqui na opção seletor de colunas, podemos retirar e manter apenas as colunas que consideramos necessárias para a nossa análise, né? Então, podemos fazer essa customização através do seletor de colunas. Aqui também temos em todos os campos, né? Em todas as colunas, temos os filtros, né? Então, podemos realizar filtro conforme a necessidade. Por exemplo, podemos selecionar aqui um estabelecimento em específico, né? E uma funcionalidade bem interessante é exportar toda a informação ou parte da informação da visão de dados para uma planilha. Então, podemos aqui exportar as informações desse filtro que eu acabei de realizar. Então, repare que a planilha foi exportada tão somente as informações desse estabelecimento que eu selecionei. Ou podemos também exportar tudo que foi retornado na visão de dados. E aí, utilizar o Excel a partir desse momento. Outra funcionalidade bem interessante é poder modificar a disposição das colunas na visão de dados, né? Aqui a gente já tem, foi exibida num formato pré-formatado, mas podemos alterar a disposição dos campos conforme considerarmos necessário. Por exemplo, que eu posso inverter a posição, colocar o nome da empresa na frente do código da empresa, né? E vice-versa. E assim com os demais campos que estão disponíveis aqui na visão de dados, né? Também temos aqui todos os campos a lupinha, né? Que né, podemos utilizar algumas condições para fazer os filtros. Por exemplo, podemos aqui procurar a partir de parte do conteúdo do registro. Ele vai filtrar somente os registros que têm esse conteúdo, né? No caso aqui, inicial desse nome desse departamento, ou fazer a busca pelo conteúdo completo da coluna. Para essa visão de dados, talvez seja interessante fazer o agrupamento de algumas informações para trazer, né, trazer os funcionários que estão em períodos aquisitivos com alerta, né, com a 90 dias do limite de concessão ou já ali dentro do período aquisitivo. Então, aqui temos a oportunidade de construir um agrupamento, né, de filtros e a partir desse momento visualizar, fazer a contagem, né, de quais funcionários já estão ali dentro de cada situação. Então, aqui a gente pode utilizar o código do departamento, né, e o alerta de férias em dobro. Ele não vai trazer a cor, né, porque é uma grid, então ele não vai trazer a linha colorida, mas ele traz aqui, né, a cor que foi utilizada para distinguir cada período, né. Então, podemos utilizar aqui
o alerta de férias em dobro para compor esse agrupamento. Deixa eu tornar no início aqui, para nós verificarmos como ficou. Repare que ele agrupou por departamento, né? Fiz a contagem dos funcionários e quais períodos aquisitivos estão em cada situação, né? Sim, uma situação normal, além dos 90 dias, aqui já dentro dos 90 dias, né? Então, são os períodos em laranja, né? Aqui é o período aquisitivo de cada funcionário, tá? Então, talvez o funcionário apareça mais de uma vez, é porque aqui os períodos estão listados em aberto. E logo abaixo, os períodos em vermelhos, né? Que já estão dentro do período de gozo, além do limite de concessão. E assim por diante. Aí trará o próximo departamento, fazendo contagem de cada período aquisitivo de funcionário. A relação à visão de dados, planejamento e programação de férias seria isso. Eu vou apresentar o próximo relatório, seria o líquido de férias. Ok, o líquido de férias também, né? Já pré-selecionei os parâmetros, ele também possui uns parâmetros que se repetem, as categorias salariais, alta referência. Temos a oportunidade de selecionar as formas de pagamento banco e caixa, ou ambos, né? E também os parâmetros de estabelecimento, matrícula, unidade de lotação, data de pagamento, forma de pagamento, banco, para este banco, e os bancos que eu queira selecionar aqui, né? Então, eu vou selecionar ambos, né? Caixa, forma de pagamento caixa e banco. Verificamos como ficou o relatório. O relatório de líquido de férias, ele unificou, né, as formas de pagamento, então ele traz tudo, né, em uma mesma página, o que antes era disposto um funcionário por página, né, no relatório antigo, agora não, ele traz tudo na mesma página, na forma de pagamento caixa e bancos, né, provê uma visualização melhor, né, para o RH. As informações estão expostas aqui também são de fácil entendimento, né, podemos realizar totalizadores por uma forma de pagamento, ou por todas as formas de pagamento, ou por estabelecimento, aqui filtrando aqui na seleção, né? Então, podemos fazer essa totalização conforme considerarmos necessário, né? Podemos aqui selecionar, por exemplo, a forma de pagamento do banco, é o banco em específico, por exemplo, 341. Ele trará somente os funcionários que têm líquido que o pagamento neste banco. Ou a forma de pagamento caixa. Vou abrir a seleção aqui. E ele traz os funcionários que recebem em dinheiro. Repara que, né, nesse caso, que não temos, né, as informações bancárias, né? Referente ao relatório do líquido de férias, seria isso. Eu vou apresentar na sequência o relatório do saldo devedor do empréstimo, que no relatório do saldo devedor do empréstimo consignado, nós temos aqui podemos listar todos os empréstimos ativos, concluídos ou suspensos, né? As modalidades de empréstimo, empréstimo a outras entidades financeiras, empréstimo total consignado e empréstimo crédito trabalhador. Podemos listar os empréstimos com valores de parcela, valores pagos, valores não pagos, ou todas essas opções.
também a parte de seleção, estabelecimentos, né? Parte de matrículas, centro de custo, mês e ano de parcela, até mês e ano, que a gente podendo, né, determinar um período, né, de um mês de um ano até o mês do próximo ou de um ano que se queira visualizar as informações, né? Vou enviar aqui conforme esses parâmetros selecionados. O relatório traz as informações do estabelecimento, centro de custo, matrícula, né, as informações do funcionário e os empréstimos que nós temos aqui calculados no movimento da folha, né? Aqui temos a identificação do empréstimo, que é a modalidade do empréstimo, né? No caso que empresta trabalhador, os status desses empréstimos, né? As parcelas de cada empréstimo, as parcelas pagas, né, de cada contrato até o momento, as parcelas em aberto, o valor total, o valor pago das parcelas até o momento, né? Então aqui ele vai apresentar um somatório de todas as parcelas pagas até a data da geração, o valor de cada parcela e o valor não pago também, que é um somatório dos valores de parcelas não pagas até o momento, né? Temos, no caso, exemplos de trabalhadores com empréstimo, aqui no caso, dois empréstimos, ele vai listar separadamente cada empréstimo, porque cada empréstimo é um contrato distinto, né? E se foi possível se contar integralmente ou não as parcelas dos empréstimos. Que é um exemplo de um funcionário também que tem 3 empréstimos, né? E a evolução desse contrato ao longo do tempo. Repare que esse relatório, né, ele vai ajudar bastante a administração do RH, né? Ele te traz de forma bem objetiva, né, os valores pagos e não pagos e ele, ele precise orientar algum colaborador sobre a situação, caso ele não tenha se atentado lá no momento do recebimento do recibo de pagamento, né? Em relação ao relatório do saldo devedor, seria isso. Esse relatório também possui uma visão de dados, assim como planejamento e programação de férias. Eu vou demonstrar ele aqui na sequência. Ele também está localizado no mesmo menu relatórios, né, logo abaixo aqui. Assim como a outra visão de dados do planejamento e programação de férias também traz os mesmos parâmetros, né, foram utilizados ali para a geração do relatório. Eu vou realizar a geração com base nesses parâmetros que eu já selecionei. A visão de dados, né, ela vai trazer todos os valores gravados na movimentação dos empréstimos realizados no cálculo da folha, né? As informações são impostas, todas expostas aqui em formato de grid, né? Essa visão de dados ela traz os mesmos recursos que eu demonstrei anteriormente, né? Filtros em todas as colunas, todos os campos das tabelas que foram utilizadas para gerar o relatório e a visão de dados, né? Então você pode ter essa oportunidade de utilizar todos os campos, selecionar aqui as colunas, né? Excetuar alguma coluna, caso queira, vamos excetuar aqui, por exemplo, a coluna cosseno curso. Repare que ela desapareceu, né? E assim por diante. Você pode ter a livre administração sobre as informações que você quer manipular na visão de dados. Também temos aqui, né, a possibilidade de exportar para a planilha, a possibilidade de filtrar, né? Temos os campos de filtro, então podemos filtrar por qualquer campo que se queira. Podemos filtrar aqui, ó, por exemplo, por código do funcionário, trazer somente do funcionário, matrícula 25, ou aplicar a condição aqui no campo, ó, trazer só o funcionário 27. A gente traz somente essa informação do funcionário que a gente selecionou aqui na condição.
Temos aqui a possibilidade de movimentar as colunas, né? Customizar a visão da forma que acharmos melhor. E algumas visões de dados podem trazer algumas particularidades. Reparem que aqui nós temos em cada linha todas as informações do empréstimo do funcionário, de cada contrato, né? Mas essa visão em específico, ela traz aqui um resumo em cada linha das parcelas, né? Então, ela provém uma outra visão, né? Acredito que seja um pouco mais fácil de consultar. Então, ele traz aqui as parcelas, meses, né? As parcelas, o ano, cada parcela, o valor das parcelas, o valor descontado e o valor pendente de cada contrato, né? Em relação à visão de dados da empréstimo consignado, seriam essas as informações que eu gostaria de repassar. Agora eu passo a palavra ao Helder, que vai demonstrar mais outras entregas que já estão disponíveis no produto. Legal, Carlos. Bom dia, pessoal. Vou puxar aqui a tela, Carlos. Estão vendo a minha tela? Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é o Elder. Eu sou dev aqui do time de rotinas DataSul. Eu vou falar sobre a visão de dados do funcionário e sobre a folha analítica, que é um relatório. Sobre a visão de dados do funcionário, ela foi desenvolvida para oferecer uma consulta das principais informações dos funcionários. Ele é uma alternativa do FP 4061. Já deixei aqui, ele já está no menu, mas também nós temos a possibilidade de fazer a busca pelo programa através aqui do pesquisar. Eu vou aqui no pesquisar só para demonstrar. Então, ele já aparece. Clicando nele, ele vai abrir uma nova aba, tá? É, Só uma coisa que o Carlos comentou, só reforçando, aqui eu já deixei mais ou menos parametrizado, né, configurado, mas quando você acessa a primeira vez, as informações elas vêm todas em branco, que é necessário, então a gente está informando, colocando as informações para que a gente possa gerar as informações, tá? Então eu já deixei pronto aqui, vou estar enviando as informações. Ele vai me gerar as informações dos funcionários. Aqui, ele gerando a visão de dados, né, como já foi demonstrado, a gente consegue pesquisar. Eu quero fazer uma pesquisa de uma pessoa específica. Por exemplo, eu vou pesquisar por nome Santos. Aí vai me pesquisar todos que contêm o nome Santos no seu nome, tá? Aqui também a grande facilidade, coisa que eu acho muito interessante na parte de interpretação de dados, que a gente pode movimentar as colunas, né? A gente consegue colocar, movimentar opa, consigo arrastar aqui, ó, nome, consigo movimentar. Isso é uma das coisas muito interessantes. E uma coisa bacana é, como foi falado ali também pelo Carlos, a gente consegue exportar essa visão de dados para o Excel. Eu vou fazer uma exportação aqui. Então, aqui ele me traz todas as informações que estão ali no grids, né? Ele conseguiu exportar todas as informações para o Excel. E aqui ele tem a opção de selecionar as colunas, né? Aqui já vem algumas colunas pré-selecionadas, mas eu posso estar incluindo ou tirando alguns campos que eu desejo. No caso, eu vou incluir um campo aqui só para a gente fazer um teste. Bom, salário atual. Ok. Agora eu vou exportar ele para o Excel. E aqui ele trouxe a coluna que eu acabei inserindo. Então, isso é um recurso bacana que a gente pode estar inserindo e incluindo e tirando as colunas conforme a gente necessita, conforme o relatório do 4061.
Como também foi trazido ali pelo Carlos, a gente consegue fazer algumas. O pessoal que gosta de trabalhar às vezes com tabela dinâmicas, né, que é bem aquele agrupamento, né? Então a gente consegue fazer aqui um agrupamento aqui. Vou fazer um agrupamento por estabelecimento, vou colocar a matrícula e eu vou gerar também, eu vou exportar essas informações também. Vejam que ele fez exatamente, ele exportou aqui para o Excel exatamente, agrupou as informações conforme eu fiz a quebra ali, tá? Fechar aqui. Eu vou voltar essas informações para cá. Legal. Uma coisa que é também bacana aqui na visão de dados é que a gente consegue formatar colunas. Eu deixei aqui preparado, por exemplo, aqui pessoas físicas. Vejam que ele está aparecendo aqui casas decimais. Então eu consigo formatar essa coluna para que saia correto. Então se eu vir aqui, eu vou colocar aqui pessoa, remove, pessoa física, eu vou dar um incluir e aqui eu consigo tá executando. Eu vou colocar a formatação da coluna. E agora eu vou aplicar. Vejam que antes ele estava demonstrando, então, a pessoa física, eu deixei assim para a gente estar demonstrando, então a gente consegue. Agora não está mais aparecendo a questão das casas decimais. Uma outra coisa interessante aqui no Visão de Dados é que eu também consigo criar um filtro. Por exemplo, aqui embaixo, no canto esquerdo, tem a opção de filtro. Então aqui eu consigo, se eu vir aqui, ó, consigo adicionar uma condição. Então aqui eu vou fazer uma condição com nome e relatórios legais. Ele contém, eu vou colocar é, teste. Então eu quero pesquisar todos que tem ali que contém o nome teste. Se eu der um OK. Então ele trouxe, a gente achar aqui, aqui nos nomes, o nome relatórios legais foi o campo que eu fiz a pesquisa. Todos os nomes que tem teste ali eu consigo estar filtrando também. Então esse é um outro tipo de filtro. Então aqui eu consigo estar limpando, tá? É, Uma coisa importante, né? Esses dados, tem bastante, aqui nós, na parte de funcionário, visão de dados, nós temos bastante campos. Da onde vêm esses campos, né? Esses campos, eles estão todos bem descritos e mencionados lá na documentação. Isso aqui, 40, ele é um relatório melhorado do que o FP 4061. Então, aqui nós temos bastante campos, e aqui ele descreve da onde que ele busca esses campos, da onde ele busca essas informações, tá? Então, isso aqui tá tudo na documentação. Tá? A visão de dados do funcionário era isso. Agora eu vou apresentar para vocês a folha analítica. A folha analítica, ela é uma versão igual do FP 4000, tá? Então aqui eu também já deixei os parâmetros aqui, já deixei tudo pronto. Aqui seria a data de referência, o tipo de folha, parcela. Aqui eu posso fazer uma quebra por estabelecimento ou centro de custo. E aqui é o funcionário, se é um mensalista, um horista, um quinzenal, tarefeiro ou um diarista. E aqui embaixo tem as informações de filtro de estabelecimento, matrícula, centro de custo. Tá? Eu vou deixar já filtrado também, como eu falei anteriormente. A folha analítica, ele também, quando é a primeira vez que a gente vai executar, ele vem com todas as informações zeradas, então é necessário que a gente informe os campos. Tá? Então, vou gerar aqui. Aqui ele já traz as informações da empresa, do estabelecimento. No caso, eu selecionei apenas um funcionário, tá? Então ele já traz o nome aqui, ele traz separado e colorido, que eu acho muito interessante isso, muito legal. Olha, os proventos, os descontos e as bases. Isso é uma coisa muito legal. E aqui embaixo ele faz um totalizador de verbas e a quantidade de funcionários. No caso, eu só selecionei um funcionário, mas ele está fazendo a parte da totalizações aqui do colaboradores. Aqui eu posso, se eu quiser, eu posso baixar essa informação.
consegui baixar. Ah, ele gerou em PDF. Ah, mas eu não queria gerar em PDF. Eu posso estar gerando em um outro formato? Sim, se você pode. Então a gente pode vir aqui, ó. Quero um Excel. Então eu consigo exportar esse mesmo grid ali, mesmo gráfico, para o Excel. E vejam que ele ficou separadinho, da mesma forma que está na PDF, ó. Os proventos, descontos, as bases, ele está separado. As mesmas informações que ele trouxe no PDF, eu consigo. Às vezes tem necessidade de estar fazendo manipulação dos dados, então eu consigo fazer aqui através do Excel. E seria isso a apresentação aqui. Eu volto a palavra agora para o Carlos. Ok, Welder, eu vou agora demonstrar um passo importante, né, para a utilização dos relatórios e visões de dados no menu do produto, que é a importação do layout, dos layouts do Smart View no produto. Após a importação do menu padrão DataSul, né, aqui no importação menu DataSul, os layouts do Smart View ficaram disponíveis para serem importados, né? E e nós podemos fazer isso através aqui do módulo Foundation, aqui na aba Tarefas, importação, layout Smart View. Aqui são listados todos os relatórios que foram importados no momento da importação do menu, mas os que estão pendentes de importação e também os que já, em algum dado momento, foram importados. Aqui, somente é necessário carregar os resultados para você listar todos os relatórios que já estão importados ou não importados. Isso aqui é a situação, tá? Eles estão com situação não importado ou importado. Para disponibilizar no menu um relatório, uma visão de dado em específico, a gente não somente precisa selecionar ele aqui na lista ou buscar aqui no campo busca avançado. Eu vou importar aqui o relatório de recibo de férias, né? Ele está com status não importado. Para isso é necessário então somente clicar aqui na figura dos três pontinhos. Aí você vai ter a opção importar. Ok, ele importou o layout, né? Então esse layout já está disponível no menu. Mas tem um passo seguinte importante que é compartilhar o layout, assim como é feito com as rotinas que a gente precisa determinar, né? Quais usuários terão acesso a quais relatórios ou visões de dados dentro do produto. Então, vou selecionar aqui procurar aqui o recibo de férias, que eu acabei de importar, e já está com status importado. Agora eu preciso então somente compartilhar ele com os grupos de segurança que a empresa tem definido na sua estrutura. Eu vou compartilhar com todos aqui nessa base e vou confirmar. Feito esses dois passos, agora o- a visão de dados. O relatório estará disponível no menu aqui para ser executado direto do menu do produto de cada módulo. Vamos verificar esse relatório aqui que eu acabei de disponibilizar. Repare aqui, foi executado com sucesso aqui a partir do menu do produto. Essa atividade tem que ser realizada com o usuário administrador do Smart View, tá? E a empresa vai determinar qual usuário é responsável por essa administração. Então, é só dar esse permissionamento ao usuário que ele terá essa capacidade de importar os layouts, os relatórios do Smart View e as visões de dados. Agora retorno com a Elias, que ela dará continuidade à nossa apresentação. Ele já está com o microfone mudo. Opa, liberou? Pessoal, olha Sim. quanta entrega bacana que a gente conseguiu entregar, né? Que no legado a gente não tinha essa possibilidade, né? Então, assim, gostaria de mostrar para vocês agora o próximo item,
de todos os relatórios disponíveis, muitos estão perguntando, né, se nós temos uma página centralizada com todas essas entregas. Sim, nós temos uma página, né? Então a gente teve todo esse cuidado de disponibilizar tudo num único lugar. Né? Então aqui a gente disponibilizou um GIF só como demonstração, tá? Mas nós temos aqui também o QR Code. Essa, só reforçando que eu não falei no início, tá? Essa apresentação a gente vai estar liberando no final dessa apresentação para todos que se inscreveram, tá? Bem como a gravação também, né? Então, aqui nessa página aqui, quando vocês passarem o cursor, ele está com um link. Então, eu vou clicar aqui, ele vai me direcionar direto para a página da TOTS do TDN. Então, aqui a gente teve um cuidado de. Todos estão vendo a página, gente? Só para confirmar aí? Ok. Então, aqui a gente teve todo o cuidado de trazer essas informações. Então, a gente trouxe também a informação ali onde o César apresentou, né? Então, a gente achou importante deixar tudo unificado numa única página, tá? Então, aqui tem os links, né? E se você precisar alguma informação referente ao Smart View, desde a sua criação da visão de dados, caso você queira customizar um design, né, criar ali a tabela dinâmica, a partir do objeto de negócio que a TOTS disponibiliza, então você pode, além de gerar os relatórios, né, e a visão de dados que nós já liberamos, você também pode criar a sua visão de dados, né, para aqueles objetos de negócio que a gente não tenha liberado a visão e também a tabela dinâmica, tá? Então aqui a gente liberou todos os relatórios disponíveis até o momento. Então aqui a gente separou por módulo, tá? Então tem um agrupador de folha, de férias, de controle de frequência, né? Então, aqui a gente disponibilizou também o evento de maio, né? Caso você que esteja nessa apresentação ou alguém do seu time não conseguiu e queira visualizar. Da mesma forma, essa gravação também nós vamos subir na sequência para cá, tá? Então, achamos importante das muitas perguntas que vocês fizeram aqui nesse evento, no evento anterior, nós também subimos para essa página, nós separamos, achamos importante, porque como é algo novo, né? Então, tudo que é novo gera dúvida, né? Então, por que não compartilhar nessas dúvidas com todos, né? Para que você tenha essas informações, tudo centralizado numa única página, né? Então, lembrando que essa página aqui, ela é dinâmica, toda vez que a gente for liberando um novo relatório, a gente vai estar disponibilizando, como o Eldo apresentou aqui, para cada entrega realizada, a gente libera toda a documentação, a gente informa a partir de qual patch, de qual release está disponível. Eu vi que muitos de vocês perguntaram a partir de qual, né? Então, só reforçando, toda vez que você faz uma atualização, seja de release ou de patch, quando você faz a atualização do menu, automaticamente você vai estar visualizando esses relatórios no menu. Se porventura você, na hora de acessar, der erro, falta fazer a importação, que é daquela instrução que o Carlos apresentou para vocês por último, tá bom? Então, todos esses relatórios vão estar disponíveis para vocês, tá? É, gostaria também de reforçar com vocês que é, é bem importante que vocês usem esses relatórios para que a gente possa ver a aderência de vocês, até para vocês nos sinalizar, olha, esse relatório aqui faltou esse campo, dá para melhorar isso. Então, é com o uso que você, né? Na verdade, nós desenvolvemos os relatórios para vocês, clientes, usarem, né? Então, é muito importante que vocês usem e nos dê o feedback para ver se os relatórios eles estão bons e que podemos ainda melhorar, né? Para que vocês possam cada vez mais usar os relatórios e fazer a gestão aí das suas atividades e ganhar tempo, né, no seu dia a dia, né? Por isso que a gente está criando assim esse novo não é apenas uma migração, né? A gente não está pegando o relatório que tinha no legado e trazendo para cá. Como vocês viram, muitos dos relatórios a gente está evoluindo, trazendo informações novas, unificando que você tinha dois, três relatórios para gerar, agora você consegue gerar num único relatório. Essa é a nossa compromisso, né, em trazer os novos relatórios para cá.
tá bom? O próximo item, o que vem por aí, né? Então, nesse momento, a gente gostaria de estar mostrando para vocês uma previsão das próximas entregas que a gente vai estar liberando nesse semestre, né, 2025, e no próximo semestre 2026, tá? Então, a gente temos aqui o relatório da ficha de funcionário, relatório de admitidos e desligados, a visão de dados do movimento calculado, que a gente tem muito pedido aí, então aqui vou conseguir gerar em Excel vários formatos, né, que como os meninos já apresentaram. Temos o envio de e-mail do recibo de pagamento. Eu vi que teve perguntas. O recibo de pagamento vai continuar gerando em e-mail? Sim, vai continuar gerando. No momento ainda não temos, tá? Então aqui eu só reforço um item com vocês, o quanto é importante vocês utilizarem e também deixar aqui, se porventura vocês, como no início lá eu comentei, que muito dos relatórios a gente está fazendo um trabalho em conjunto com o time do X, com a participação de vocês, clientes, né? E também é importante falar que a TOTOS, ela tem 3 linhas de folha de pagamento, né? Então, a gente está fazendo um trabalho unificado com as 3 linhas, com o cliente das 3 linhas, tá? Porque a gente entende que a folha de pagamento, a dor é de todo mundo, né? E precisa das informações. Então, aqui é muito importante que a gente tenha a participação de vocês, se porventura vocês queiram continuar ou queiram iniciar um trabalho com uma parceria conosco, querendo ser piloto das nossas entregas, participando de um projeto de UX. Por exemplo, agora, né, nesse momento, nós estamos aí trabalhando fortemente para fazer a entrega do envio de e-mail do recibo de pagamento que o Carlos apresentou, né? Então, a gente gostaria de todas as entregas fazer o piloto com um ou mais clientes. Se você, cliente, gostaria de fazer esse piloto com a gente, deixa o seu contato, seu telefone, seu e-mail, que nós entraremos em contato, iremos fazer ali um, como é que se fala? Um kickoff com você, passando todas as informações, disponibilizando a nossa entrega, né, fazendo um acompanhamento com você. E em seguida a gente vai estar também fazendo a integração da assinatura eletrônica da solicitação de férias, que no legado nós já temos, né? Então, o que que a gente, né, vai fazer? Tudo que a gente tem no legado, a gente vai trazer para o Smart View com todos os seus valores agregados, né? Então, é muito importante que você possa estar nesse momento participando com a gente, né? Sinalizando aí o seu interesse com esse trabalho aí de piloto, de que a gente vai estar vendo com todos, a gente tem vários segmentos, né? Então, é muito importante esse feedback de vocês, tá? Então, para 2026, a gente tem previsão para o primeiro semestre da ficha de salário, termo de responsabilidade, informe de rendimento, demonstrativo contábil. Por exemplo, demonstrativo contábil, a gente está em fase de UX, né? Se você queira participar dessa montagem do novo modelo, né? Sinalize aqui, deixe o seu contato, seu e-mail, né? Seu telefone que a gente vai estar marcando com vocês ali, tá bom? Provisão de férias, provisão de 13º. A ideia é que a gente estar liberando um novo formato onde você consiga visualizar, por exemplo, da provisão, todos os valores no único relatório, os valores acumulados, mensal, né? Hoje você precisa gerar 2 relatórios. Então, nosso intuito aqui é cada vez trazer as informações de forma mais rápida, mais segura e uma forma unificada, tá bom? O próximo item, eu vou falar um pouquinho do ciclo de vida do produto, né? O que vem ser o ciclo de vida do produto, né? Então, a gente sabe que todo ciclo de produto, né? Ciclo de vida do produto, nós temos ali as fases da criação, né? Do conteúdo, o desenvolvimento do software ou de uma nova função. Temos a fase do crescimento, onde temos a nossa evolução, seja de legislação ou melhorias, né? Temos ali a nossa manutenção, que também temos o período de maturidade desse produto, né? Garantindo ali sempre a estabilidade dele, e temos a fase do declínio. Mas, Eliege, o que é o declínio? Né? Declínios são aquelas funções, aquele produto que a gente vai deixar de estar fazendo melhorias, evoluindo, né, por uma questão de legislação. Por exemplo, eu posso trazer aqui
como a entrada do e-social. Algumas funções a gente não utiliza mais, né? Como, por exemplo, a Cefip, a GRRF, porque veio outras, né, outras definições do e-social que foi liberado lá, a geração da GPS, o pagamento do FGTS através do FGTS digital. Então, e também aqui, reforçando referente ao Smart View, né? Ah, Eliade, então tu está trazendo para mim que todo o relatório que eu vou estar no Smart View vocês vão tirar do legado? Sim, nós vamos tirar, não que vamos tirar do legado, né? Todo esse processo existe um ciclo de vida, um período, né? De 12 meses, 6 meses. No momento ainda nós não fizemos nenhum comunicado com vocês, fiquem tranquilo, a gente não vai tirar do menu, até porque nós temos aí um período de adaptação de vocês, por isso é importante que vocês usem, vocês sinalizam, olha, isso aqui ficou legal, isso daqui dá para melhorar, isso daqui está trazendo informação que lá no legado tinha. Então, é muito importante o feedback de vocês, tá? E, como todo produto, a gente precisa sempre evoluir. A gente não consegue evoluir dois relatórios, né? Então, o relatório do legado a gente vai manter, né, a sua estabilidade, né, garantindo ali a legislação e através do Smart View nós vamos estar evoluindo. Então, toda a evolução de um relatório novo, seja de legislação ou de validação de gestão, nós vamos estar implementando no Smart View, né? E no legado a gente vai manter a funcionalidade garantindo ali a sua compliance, tá bom? Temos aqui um momento de perguntas e respostas. Eu sei que muitas perguntas, né, como o César comentou ali, que já estão sendo feitas, já estão sendo respondidas. Esse momento aqui é um momento de a gente ver se temos aí mais perguntas que não foram respondidas, se algum de vocês que queiram, que estão acompanhando aí as perguntas, queiram trazer aqui de forma a apresentar para todos, que é uma pergunta importante, que seria legal que todos ouvissem, né, e dessem a resposta. Importante lembrar aqui, gente, que tudo que a gente falou vai estar gravado, as perguntas de vocês, né, a gente vai estar subindo no material, naquela página centralizadora que eu mostrei, para que esse conteúdo, esse histórico fique gravado, para que todos da sua empresa possam acompanhar. Que eu sei que é difícil tirar todos do RH, né, de TI para fazer participar de um evento, né? Então a gente tem essa página ali cuidando para que todos possam estar acompanhando as nossas entregas e as nossas evoluções. Meninos, se alguém de vocês queiram trazer aqui alguma pergunta, deixa eu verificar aqui em paralelo. Eu acho que teve muitas perguntas referentes ao fato do DataSul ser com Progress. Só para esclarecer, isso não faz diferença nenhuma para os com Smart View, tá bom? Quando eu apresentei lá, eu mostrei que o Smart View precisa de uma base de dados própria de armazenamento, que a gente não suporta Progress. Mas isso não interfere na utilização do Smart View com o DataSul. Porque é uma base que vai armazenar os metadados do Smart View. Não tem relação nenhuma com os dados do DataSul. Então não tem nenhum tipo de limitação. Só é necessário que você tenha aí o SGBD, que seja SQL Server, Oracle, PostgreSQL em algum servidor para poder armazenar aí a base de dados do Smart View. Ah, pessoal, deixa eu aproveitar e passar um link para vocês nos passarem o feedback desse evento, para que a gente possa sempre estar em constante em evolução, né, para ver se a gente precisa melhorar o nosso time, a nossa qualidade. Vocês receberam o link no chat? Ah, não, deixa eu só mudar aqui. Host. Acho que agora foi. Foi?
Eu vou aproveitar também, vou colocar no chat aqui que eu respondi algumas perguntas. Eu vou colocar um link de um webinar que a gente fez no final de 2024 do DataSul integrado ao Smart View. E nesse webinar detalha um pouco mais de uso dos recursos Smart View e também a parte de criação de objetos de negócio. Tem a documentação lá, mas para quem gosta de ver, de dar uma olhada em vídeo, eu vou passar aqui no chat o endereço também, para quem não viu ali nas respostas, tá bom? Teve uma pessoa que perguntou também sobre o treinamento que tem um disponível no treinamento do Smart View com Proteus, né? A gente está concluindo o treinamento do Smart View com DataSul também, em breve vai estar disponível. E aí eu até consigo esperar um pouco, porque esse treinamento vai tá ficando bem legal. Também vamos ter um específico de design de relatório também, que é um assunto um pouco mais profundo assim. Estamos trabalhando em tudo isso, em breve vai estar disponível aí para vocês. Pessoal, complementando ali para quem trouxe ali o seu contato, a gente vai estar entrando, anotando aqui, pegando todas as informações que vocês nos passaram, tá? E fazendo esse contato com vocês, conforme a gente vai estar evoluindo o nosso desenvolvimento, para que a gente possa fazer aí um kickoff e fazer um trabalho bem bacana com vocês, tá bom? Então, só lembrando, se porventura você tenha feito alguma pergunta e a gente não tenha respondido, né? A gente vai estar subindo com todas essas perguntas e fazendo a resposta e anexando na página centralizadora. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre os modelos apresentados no Smart View, se eles vão estar alinhados, né, no app do meu RH. Nesse momento ainda não está disponível no meu RH, mas a gente está trabalhando, né, para que todos esses modelos estejam no meu RH, né? Tudo que a gente, ali o recibo de férias, recibo de pagamento, solicitação de férias, solicitação de abono, o informe de rendimento, no momento que a gente for desenvolvendo, a gente também vai estar subindo para o meu RH, tá? Bacana, pessoal. Agradeço aí pela disponibilidade de vocês nessa agenda, pelo retorno ali do contato, para que a gente possa fazer esse trabalho de parceria que eu acho muito bacana, né? É, Então, não deixem de responder o nosso feedback para que a gente possa ver aí como foi o nosso evento e se vocês trouxeram aí sugestões, né? A gente sabe que toda crítica aí é uma oportunidade de melhoria, tá bom? Pelo que eu vi, acho que a gente respondeu todas, né? As perguntas não ficaram nenhuma sem resposta. Tem uma pessoa que comentou que passou um pouco rápido a parte de importação de menu. Se considerar interessante, a gente pode representar. É, É essa bem um parte, passo bem. essa parte de importação de menu, ela também está na página centralizadora que eu mostrei, tá? Ela vai te levar direto ali na parte de importação de layout e compartilhamento. É o item que tu mostrou, né, Carlos? Nós temos 4 minutos, não? Se, Isso, se você quiser isso. puxar aí, Não, vamos apresentar novamente, que é um passo recorrente, né? A cada eu vou atualização de cancelar o meu aqui para pacote, subir isso. a tua página, então. E a cada atualização de pacote é necessário fazer, atentar para esse passo, né? Então, acho que é importante. Isso. Então, eu vou retomar aqui, vamos tomar aqui do início, né? Então, primeiramente, é realizada, né, a importação do menu padrão da TASU aqui, através da importação do menu, né? Como já é utilizado dos clientes. Aqui a gente vai importar todos os itens de menu, né? Inclusive, vai disponibilizar ali na parte de importação layout, dos relatórios, a opção para a gente poder importar. Então, essa importação, ela disponibiliza os itens lá na lista para a gente poder importar na sequência, né? Então, após importar do menu,
nós precisamos, ainda aqui no módulo Foundation, eu vim aqui em Foundation, em tarefas, importação, layout Smart View, lembrando sempre com o usuário administrador ou que tenha permissão para isso, né? Eu vou pegar o mesmo item que eu importei agora há pouco, ele está importado, aí vou remover ele. Não tem problema, esse remover não remove ele, só altera o status do item aqui na lista, né? Então, eu vou remover e ele vai passar do status de importado para não importado. Nós podemos ver, ele está aqui na lista, agora como não importado. Então, nesse momento, é tão somente necessário vir aqui e importá-lo. O sistema está buscando dentro da estrutura de programas do sistema esse layout para importar. Ele encontrou e importou com sucesso o layout. Aí, na sequência, só procurá-lo novamente aqui na lista, né? A gente pode correr a lista ou pesquisar aqui pelo nome, né? Do item, aqui na busca avançada. Ele já está importado. E agora é tão somente necessário compartilhar para que ele esteja disponível para todos os usuários ou para os usuários que terão acesso a este relatório ou visão de dados em específico. Eu vou compartilhar com todos aqui. É só dar um confirmar que ele vai atribuir a permissão para todos. Então, esse passo aqui de remover e importar novamente, ele pode ser feito várias vezes, sem problema. Aí, retornando lá no menu do produto, a partir desse momento, ele estará disponível para execução. Se nós não realizarmos esse passo, ele vai apresentar um erro, entendeu? Que indica que precisa ser realizada a importação do layout. No caso, recibo de férias, ele já está disponível. Então, acabamos de importar, ele está disponível aqui, através do menu do produto. Caso não seja realizada essa importação, deixa eu verificar que talvez esse aqui, ó, ele vai apresentar um erro. E é referente a isso. Esse relatório não está importado e compartilhado. Então, o sistema não conseguiu encontrar o layout para execução através do menu. Então, frente a essa parte de disponibilização do layout e da visão de dados, seria isso. Temos uma pergunta, não sei se o Carlos respondeu, mas vamos ver se ficou alguma dúvida ainda. Como identificar de qual módulo é o layout na importação de menu? Seria na nova tela que o Carlos mostrou ali. Ali ele não é separado por módulo, né? Ele é apresentado todos numa única tela, né? Todos os novos layouts. Isso, ali na importação, página de importação, ele não identifica de qual módulo é. Somente do cadastro do menu, né? Que lá os programas, os objetos de negócio e os layouts, aí eles sim, eles são atribuídos a cada módulo para ele que seja exibido no seu determinado módulo, né? Então, assim como ocorre com os programas Progress, entendeu? Todo objeto ele é cadastrado no seu devido módulo. Porque a parte de segurança, ele não parte dessa tela que você apresentou da importação e layout, né? A parte de segurança de cada usuário que ele vai ter acesso, ele continua segurança pela folha de pagamento. Então, fazendo a importação pelo programa que vocês hoje já vêm fazendo a atualização de menu, ele já fica disponível, os novos relatórios por módulo, né? Como o Carlos mencionou. E a hora de acessar der erro é porque a parte de importação e compartilhamento do layout ele não foi feito. Não sei se foi respondido. Ok, obrigada, William.
Gente, já passamos aí do nosso horário, para a gente não se prolongar muito, né? Muito delongas. Gostaria novamente de agradecer a todos pela participação, pela presença, disponibilidade, né? E vamos, em frente, vamos evoluindo o nosso produto, melhorando aí, o dia a dia de vocês. É isso que a TOTUS pretende, né? E vamos em frente, tá bom? Um abraço a todos, tenham um bom dia.